Toda honra e toda glória ao Senhor vivo e poderoso. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Senhor toque cada um de nós. Senhor, Tu tens provado o Teu glorioso amor através de Jesus Cristo, e o Senhor tem iluminado todas as nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor venha irradiar a Tua presença em nós. Nós Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é glorioso. Nós queremos de novo pensar na realidade de Jesus Cristo caminhando sobre a terra e nos dando orientação e nos ensinando a viver, Senhor. Obrigado porque Ele viveu a sua vida e deu a sua vida e triunfou sobre a morte, ressuscitou, assentou-se à direita de Ti, Senhor, e agora nós estamos recebendo toda a sua marca de vitória. Concede-nos, Senhor, que nossa memória seja inundada pela Tua presença, Senhor. Dá-nos o coração com prontidão hoje para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é uma boa semente, Senhor. Nós precisamos de boa terra, Senhor. Muda a nossa mente para que sejamos uma boa terra, Senhor. Que nós possamos ter um coração mais carregado de compaixão, de coragem, de mansidão, de firmeza, de propósito, de simplicidade, de disciplina, Senhor, de serenidade no espírito, Senhor, de dependência a Ti. Dá-nos agora a Tua graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, Senhor. E enche-nos do Teu poderoso Espírito. Nós queremos entregar toda a nossa vida ao Teu cuidado. Nós consagramos nossa vida ao Teu serviço para uma vida de obediência a Ti. Nós queremos andar contigo, caminhar contigo e crescer em intimidade contigo, Senhor. Por isso, dá-nos sabedoria. Só Tu podes fazer isto. Dá-nos sabedoria nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, e quem crê comigo e ora diz amém. Eu quero que você abra a Bíblia. Hoje eu quero dar mais um passo dentro daquilo que eu estou chamando de inner coaching, quer dizer, um treinamento para dentro de nós. Hoje eu chamo a atenção para o seguinte tema: chaves que abrem algemas. O tema é bem sugestivo. Nós precisamos nos libertar de todas as nossas algemas. Eu vou chamar a atenção para 2 versículos. O primeiro deles, ele já é uma chave que abre. A Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Só esse versículo já dá uma chave para você. Ele é o autor. É Ele que começou em você. Você não é um projeto em que você começou, mas Deus começou em você. Você é um projeto de Deus. Ele é autor. E é bom que você saiba que Ele é o consumador. Eu vou repetir aquela frase que eu disse recentemente: você já chegou, só está faltando ir, porque o consumador já consumou na sua vida. Tudo que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez em Jesus Cristo. Como é difícil as pessoas entenderem isso, né? Tudo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez de forma completa em Jesus Cristo. Ele é o consumador. A Bíblia não diz que Ele será o consumador. A Bíblia diz que Ele é o consumador. É diferente. Uma coisa é ser, outra coisa é se tornar. Ele é o consumador da nossa fé. Nossa fé está consumada nele. Nós estamos caminhar entre o autor e o consumador, né? Essa caminhada agora é nossa, é o tratamento de Deus. Isto é uma chave que liberta. Essa é uma chave que abre possibilidades. Senhor, Tu és o consumador da minha fé. Então, este é um assunto resolvido por Ele. Por isso, agora eu preciso usufruir dessa vitória. Eu preciso usufruir do que Ele fez na minha vida. E eu preciso que Ele me destrave tudo aquilo que muitas vezes está me amarrando. Outro texto que eu trouxe quarta-feira, mas eu quero trazê-lo de novo,
Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Os discípulos haviam sido enviados, mais de 70. Jesus disse a eles: vocês vão sem bolsa, vocês não precisam levar dinheiro, vocês não vão precisar de alparcas, vocês vão até descalço, vocês vão sem nada. Vocês vão chegar nos lugares e vocês vão orar e vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, no meu nome, vocês vão ungir os enfermos. Passou um tempo, os discípulos voltaram. Todos estavam juntos, ele fez uma pergunta: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem nada, porventura vos faltou alguma coisa? Porventura vos faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. Nada. O que Jesus fez? Naquela hora, ele se exultou no Espírito. E ele disse: eu te louvo, Pai. Ele começou a agradecer. Eu chamo isso de gratidão jubilosa. Se você quiser, escreva essa palavra para não esquecer. Gratidão jubilosa. Gratidão jubilosa. Ele se alegrou. Tem uma tradução que diz assim: e Jesus, jubilando no seu espírito, disse: Pai, eu te agradeço. Tem várias traduções, mas olha, jubilando no espírito, eu te agradeço. Alegrando-se no espírito, ele diz: Pai, eu te louvo, porque o Senhor revelou isso, não aos sábios entendidos, mas às pessoas simples. Isso pertence ao teu povo, Senhor. Há um poder que destrava. E Jesus diz assim: eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Isso daqui é dado a quem? Aos sábios entendidos? Não, às pessoas simples, aos pequeninos. E Jesus jubila. Eu parece que eu consigo olhar assim, os discípulos contando tudo o que aconteceu. Ele disse: os demônios submetem, nós entramos nas casas, as pessoas eram curadas, e eles estão contando, e ele disse: no teu nome tudo acontecia, e ele está se alegrando, eu posso olhar o rosto de Jesus sorrindo, e dizendo: Pai, deu certo, funcionou. Ele está se jubilando. Ele diz: Pai, eu te agradeço. Pai, E ele está, parece que a palavra ali, júbilo, é de dançando. Ele está se alegrando demais, como se ele desse uma gargalhada. Ele diz: funcionou. É uma chave que destrava tudo. Nós precisamos ter gratidão no nosso espírito. Nós precisamos ter esta gratidão jubilosa. Você precisa aprender a ter júbilo, gratidão com júbilo. Gratidão com júbilo. Vou repetir mais uma vez, você gravar. Você tem gratidão com júbilo. É isso que Jesus mostrou, que era uma chave que destravava tudo. Quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem alparcas, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: nada. Nada. Deus revelou isto a todos nós. Então a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Então quando você diz: eu não sou sábio nem entendido, mas eu sou pequeno, esta mensagem é para você. Deixa Deus abraçar você com essa palavra hoje. Por isso, eu quero dar alguns passos. Eu quero que vocês observem como que funciona isso aqui.
Cadê o pessoal lá em cima? Não está funcionando aqui. Ah, passou agora lá? Tá. É um quinto passo. Ative perguntas-chave para sair das algemas. Gente, eu estou falando aqui de princípios. Talvez seja bateria. Este é o princípio 5 de nossa imersão. Um princípio de nossa imersão em destruir fortalezas. Tá bom agora. Eu vou repetir algumas coisas sempre com outras ênfases. Por exemplo, os mapas do Egito não servem para territórios da Terra Prometida. Você concorda com isso? Nós precisamos deixar que Deus tire tudo aquilo em nós. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar os paradigmas, Deus quer mudar os mapas, Deus quer mudar a sua mentalidade. O problema nosso é querer coisas novas pensando do mesmo jeito. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas a gente esquece de dizer, Senhor, cá estão o teu modo de fazer as coisas. Nós precisamos que o Espírito Santo nos trabalhe fundo em nós. Eu quero dizer a vocês que quando eu estou falando desse assunto, nós não podemos esquecer que quem trabalha em nós é o Espírito Santo. Ele é o que faz o querer e o realizar. Ele é o que trabalha o que Cristo faz em nós. Ele é o autor e consumador. Como que isso opera? É o Espírito Santo trabalhando em nós. Os mapas do Egito não servem para a terra prometida. Nós temos que dizer, Senhor, muda a nossa mente. Senhor, muda o nosso coração. Tira as nossas algemas. E com o passar do tempo, nós vamos ficando algemados. E essas algemas precisam ser quebradas. E eu gosto de colocar sempre os exemplos. Deus abriu as algemas de Abraão. Olha ali o que eu escrevi. Abraão tinha que abandonar as velhas janelas de Ur. Ele tinha suas janelas. Aquele psiquiatra brasileiro diz que nós temos janelas killers, janelas assassinas, que se abrem na nossa memória. Essas janelas, muitas vezes nós somos prisioneiros do passado. Alguns de nós estamos carregados de fortalezas, fomos criando fortalezas. Você vai tendo decepções, e essas decepções criam fortalezas. E quando acontece alguma coisa, abre aquela janela killer, aquela janela assassina. São as janelas do passado. E você vai ficando você vai ficando encarcerado. O Dr. Augusto Cury tem uma frase que eu gosto no livro dele, chamado Sobre as Algemas. Ele diz assim que muitos de nós estamos nos prendendo nas nossas próprias jaulas e estamos engolindo a chave que nos liberta. As pessoas vão engolindo as chaves da sua própria liberdade. Ele vai criando algemas na sua alma. Algemas no seu espírito, algemas no seu pensamento. O que Deus fez com Abraão? Deus queria ensinar Abraão a abandonar as velhas janelas para um novo horizonte em Deus. Deus o chamou para quê? Para graça. Olha só o que eu escrevi ali. Graça abençoadora. Por que graça abençoadora? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu gosto dessa expressão, todas. A minha também, a sua também ou não? Quantos aqui foram abençoados pela vida de Abraão? Todas as famílias da terra. Como é todas? E eu fico pensando nisso, né? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou, não temas, eu sou o teu escudo, eu é que protejo você. Eu abraço você com prontidão, eu sou o teu galardão.
Qual é teu galardão? Eu sou o teu galardão. Quando Deus abençoa, olha, comece a imaginar Deus mudando e quebrando as algemas dele. Deus se revela dizendo, eu sou o teu galardão. Meu galardão é Deus. Ele vai caminhar com isso. Abraão se torna amigo de Deus. Abraão, meu amigo. Quando Deus se revela, ele diz, quem é que eu vou dizer? Pode dizer, eu sou o Deus de Abraão. Deus se identifica com ele, eu sou o Deus de Abraão. Pode dizer, o Deus de Abraão. Que pacto. Olha como isso abre uma janela. Se você pegar esse capítulo 15, eu vou só voltar lá em Gênesis para vocês verem, Gênesis no capítulo 15. As coisas estão meio confusas na cabeça dele, parece que ele... já aconteceu, pensa que Abraão é um homem poderoso? Não, ele é um homem igual eu e você. No capítulo 15 ele está desanimado. Se você ler na sua Bíblia, diz assim, Deus anima Abraão. Ele não é nem ainda Abraão, ele é Abrão. E lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. É esse texto aí. E teu galardão será sobremodo grande. Aqui está falando que o galardão vai ser grande, né? Respondeu Abraão, Senhor Deus. Faltou realmente aquela frase ali. O teu galardão será realmente grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Deus falou assim, vem aqui para fora. E Deus abriu uma janela para ele. Sai aqui da sua tenda, olha para os céus. Olha só como Deus destravou a algema dele. Ele está preso no negativo. Ele está preso na circunstância. Ele está preso no modo de vida que ele viveu. Ele já é um homem velho. Olha o que Deus faz, vem aqui para fora. Agora olha o céu. Está vendo? Agora começa a contar as estrelas. Faltou matemática para ele. O que é depois do tal? Vai contando. Deus está fazendo o quê? Mudando, destravando a mente dele. Sabe o que me impressiona nisso? Como Deus é prático. Deus não é teórico, Deus não é conceitual. Conta, olha, vê. Aí, conta as estrelas, se é que o podes. Conta se é que você pode. Ou conta tanto que você pode. Ó Deus, não dá mais. Aí Deus só diz assim, assim será a sua posteridade. Vai ser assim. E ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Eu topo crer nisso que o Senhor acaba de me dizer. Não é tremendo isso? Veja, isso é destravar, destravar, destravar. Então levou para fora e conta as estrelas, se as pode contar. E disse, assim será a tua descendência. Falta agora que escrever ali. E ele creu. E ele creu.
Olha como Deus vai abrindo as coisas. Deus dá a Gideão uma nova visão, um novo ponto de vista. Uma chave para libertar das algemas do complexo de inferioridade. Sabe que Deus diz para ele: eu serei contigo. É mais uma ideia para você ver como que Deus vai abrindo. Em toda a Bíblia você nota que Deus quer quebrar as algemas. E as algemas estão no nosso pensamento, as algemas estão nas nossas emoções, estão na nossa consciência. Deus dá a Gideão uma nova visão, um novo ponto de vista, uma chave para libertar das algemas do complexo de inferioridade. Eu serei contigo. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele já estava dizendo o seguinte: olha, a tribo minha de Manassés é a menor de todas. Você imagina. A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Dá para notar a cabeça dele bem. Eu sou da menor tribo. Nessa tribo, a minha família é a menor, é a mais pobre. E da família, eu sou o menor. Eu sou o mais insignificante, da família mais insignificante, da tribo mais insignificante. Sabe o que Deus disse para ele? Eu serei contigo. Essa é a chave. Essa presença de Deus quebra todas as algemas, de todos os complexos. Deus quer caminhar comigo. É isso que eu quero que vocês observem. Eu serei contigo. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. O problema agora é deles, não é mais seu. Porque eu estou contigo. Gente, esse texto, para mim, é um caminho maravilhoso para eu chamar de ousadia. Nós precisamos de ousadia para obedecer a Deus. Quando nós somos carregados de complexos, do passado, nós começamos a dar desculpas, nós começamos a querer mostrar que nós somos menos do que somos, mas Deus quer mostrar para nós que Ele é maior do que nós podemos imaginar, e Ele está conosco. Esses dias eu falei com vocês sobre Daniel. Daniel sempre me chama a atenção, voltemos a Daniel. Deus lhe abre janelas para ver a realeza de Cristo na história. Você já notou que a ninguém Deus mostrou tanto Cristo com clareza como Daniel? Daniel tem uma visão clara da glória de Cristo. Ele fala de uma pequena pedra que desmonta todo o poder político do mundo. É Cristo. Uma pedra vai rolar e bater no pé. O poder político. O poder de Nabucodonosor, a cabeça é de ouro, mas os pés é de barro. E Daniel está dizendo que todo o poder político do mundo não passa de pés de barro. As nações poderosas não passam de pés de barro. A cabeça é de ouro, mas o pé é de barro. Quando ele fala na televisão, parece que é de ouro, não parece? Mas se você olhar para o pé é de barro. E é isso que Daniel fala. Ele diz: uma pedrinha vai rolar bem pequena, e ela vai bater bem no pé, e vai derrubar os poderes do mundo. Ele está falando de Cristo. E você vê que ele está debaixo do maior rei da época. Nabucodonosor é o maior poder mundial da época. Mas ele diz: você não passa de pé de barro, porque há algo maior do que você, e é Cristo. Isso é incrível. Quer ver? Você vai lá em Daniel, você encontra que na fornalha aparece o quarto homem. Quem é? Cristo também. Aí você tem o que? Os assassinos. Ele está dizendo que Deus é o Senhor da história. Os assassinos não triunfarão sobre as vítimas. É bom você compreender essa palavra. Os corruptos não darão a última palavra. É isso que Daniel está dizendo. Os corruptos vão
ter que se calar. Sabedoria e influência no maior império desse tempo, né? Você vê que Daniel ele consegue profetizar para Nabucodonosor, diz, você não passa de uma besta, e você vai para o meio do campo e vai comer capim, né? Você já pensou falar um negócio desse para Nabucodonosor ali na cara? Você chamou o cara de besta. E enquanto você não voltar-se para Deus, a sua vida está realmente complicada. Sabedoria e influência no maior império desse tempo, bestas humanas manifestas publicamente. E aí Deus dá uma palavra, tu porém segue o teu caminho até o fim. Gente, isso que é incrível nesse homem. Ele abre uma janela impressionante, gloriosa e poderosa de vitória. Ferirás os midianitas, foi dito a Gideão. Tu, porém, segue o teu caminho, foi dito a Daniel. O que eu quero colocar para vocês, que Deus, ele usou em todas elas, todos esses fatos, eu coloquei aqui Abraão como exemplo, Gideão e Daniel, para dizer que Deus quer abrir para mim e para você novas janelas. Deus quer quebrar na minha e na sua vida as algemas. O que é que tem prendido você? Essa é a minha pergunta. Essa é a nossa pergunta. Deixa eu mostrar algo que dois homens chamados Joseph e Harrington, eles criaram o que foi chamado de as janelas de Johari. Olha o que é isso daqui. Tem coisas na sua vida que é conhecido por você, ali onde está vermelho, conhecido por você. No outro lado tem desconhecido por você. Tem coisas na sua vida que você sabe, mas tem coisas na sua vida que você não sabe. Eu queria pedir como que Deus pode mudar as coisas que eu não sei que eu preciso mudar. Então, ó, conhecido por você, desconhecido por você. Do lado aqui tem conhecido pelos outros. O problema é o seguinte, que você não conhece, mas os outros conhecem. Tem coisas que na sua vida só os outros veem, você não vê, mas os outros veem. Certo? Tem coisas que os outros não sabem. Você também não sabe. Tem coisas que os outros sabem e você não sabe. Tem coisas que os outros não sabem e você sabe. E você diz, ainda bem que não sabe. Mas tem coisa que você não sabe, os outros não sabem, mas Deus sabe. São coisas ruins, algumas sim, mas tem coisas boas também. Tem o potencial, tem os dons, talentos, possibilidades. E a gente fica muitas vezes preso, algemado, e a gente não atinge ser quem Deus quer que nós sejamos. Então, eles criaram essa janela para nos ajudar a sermos libertos e curados. Eu achei isso muito interessante. Isso é muito usado no mundo do coaching, no mundo das empresas, em recursos humanos. A janela de Johari é uma ferramenta conceitual gráfica que nos permite entender aspectos da comunicação interpessoal e nos grupos. Foi criado isso em 1955. Eu vou mostrar agora aqui que você vai entender melhor. Para ficar mais claro, na sua vida tem uma área da sua vida que é vitrine. O que é vitrine? Todo mundo sabe. Você vê, todo mundo vê. É vitrine. Tem hora que eles falam de um defeito seu, você nem acha ruim, sabe por quê? Porque você sabe que você tem mesmo e todo mundo sabe que tem. Eu sou assim mesmo. É a vitrine, está na vitrine. Ou pode ser qualidade, ou pode ser
um defeito. Tem hora que para os outros é defeito e para você é qualidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem calma e tranquilo. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou mesmo, né? Minha filha disse que para eu morrer, de repente, vai levar 3 meses. Né? Então, é a vitrine. Você é assim. Eu olho para o João assim, João é o João. Eu não consigo ser o João, mas nunca. E garanto que ele não consegue ser eu, mas nunca. Turbina. Mas é vitrine. Alguns podem achar até que é defeito, porque muitas vezes vai rápido demais, mas é o que é. Essa é a vitrine. É a parte que nós somos, e os outros veem, e nós nos vemos. Certo? O problema maior está ali, ó, farol de ré. Farol de ré, os outros veem, mas a gente não vê. Aí, oh Deus, o Senhor tem que me mudar, porque... E olha que os outros falam, você fica bravo, porque você não vê. São os seus defeitos escondidos, eu chamo de farol de ré. Você olha para a pessoa e fala assim, não está com nada, né? Farolzão de ré, hein? Mas ele não vê. Você pode falar. Você quer ver farol de ré? É política, assiste lá, você vê assim, um farolzão de ré. O cara é o máximo do mundo, todo mundo olha assim, farol de ré. Né? Casulo. Casulo é o seguinte. Você sabe. Está lá dentro. Ninguém vê, mas você sabe. Quantas coisas você tem dentro de você que você gostaria de mudar? Você não sabe como mudar. Muitas vezes você fica amarrado. Ninguém sabe. Mas quantas coisas, eu olho para a minha vida e vejo quantas coisas Deus foi mudando. E coisas que nunca se manifestaram, graças a Deus, mas Ele foi mudando. Mas também tem as coisas boas, gente. Quando a gente fala isso, quantos potenciais tem? E você não consegue, muitas vezes você tem mal entendido. Isso vai fechando você. Agora, eu coloco ali o iceberg. O que é o iceberg? É aquilo que você não sabe, os outros não sabem, mas o que você pode ser e ainda não é. Onde você pode chegar e ainda não chegou. Potencial. Ou pode ter até alguma coisa que Deus quer curar-me de mim mesmo. E eu não estou consciente, né? Então, o iceberg, o farol de ré, é desconhecido por mim. Quanto que nós temos disso, ou negativo ou positivamente? Como que nós podemos quebrar essas algemas? E pedir, Senhor, dá-nos chaves que quebrem, que abrem essas algemas em nossas vidas. É tão difícil quando passa o tempo e você descobre que era um farol de ré e você fala, puxa vida, mas como que eu não via isso? Eu precisava ser mudado. Como que eles me aguentavam? Aí você tem que amar aquelas pessoas que suportavam você, porque você fala, puxa vida, eu era isso mesmo. Mas Deus, em sua graça, fez com que elas te aceitassem, mesmo sabendo dos seus erros e defeitos. Eu quero dizer para você que essa é uma parte que eu creio que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. E quando eu falo do iceberg, eu digo, há áreas da minha vida e potenciais que precisam ser ativados por Deus. Deus quer ativar em você potenciais. Abraão nunca podia imaginar o que Deus estava fazendo na vida dele. Abraão nunca podia imaginar
que hoje, em 2019, 18, quase 19 já, estaremos falando dele. Que o honrar que ele deu a Deus afetou todas as famílias da terra. Eu vou dizer que eu tenho tido uma experiência maravilhosa. Como é gostoso orar pelos descendentes de Abraão. Orar por todos os bebês que estão nos ventres das mães, das filhas de Israel e das filhas dos filhos de Ismael. Sabe, orar para que Deus coloque um colírio nos olhos e eles possam estar prontos a receber o rei. Abençoar os filhos de Abraão. Abraão é conhecido no céu, mas também conhecido no inferno, né? O rico foi para o inferno, a primeira coisa que ele foi olhar e viu Abraão. Esse homem marcou a Bíblia, marcou a história de livros de todas as religiões, e este homem marca o céu, e marca a eternidade, marca a história. Que potencial. Eu estou hoje dizendo para você que nós precisamos pedir que Deus ative em nossas vidas o que Ele quer de nós, ative na igreja. Isso é uma obra do Espírito Santo, trabalhando, ativando a igreja. Não importa a idade que eu e você tenhamos, importa qual o projeto que Deus tem para nós. Abraão é atingido por Deus depois dos 75 anos, depois com 99 outra vez. Deus nem perguntou a idade dele. O propósito de Deus não tem idade. O plano de Deus não tem idade. O potencial de Deus não tem idade. Deus é Deus. Conhecido, desconhecido por mim, mas conhecido por Deus. Faltou essa frase ali, né? Conhecido pelos outros, vitrine e farol de ré. Todo mundo olha, só que eu tenho que ser uma vitrine melhor de Cristo, uma vitrine melhor da glória de Deus. Eu preciso ser uma vitrine melhor do que Deus quer mostrar através de nossas vidas. Paulo escreve que nós somos o bom perfume de Cristo. Isso é ser vitrine. Paulo diz que nós somos uma carta lida por todos os seres humanos. As pessoas leem a sua vida. Você é uma carta escrita pelo Espírito Santo. Deus escreveu uma história. Deus está escrevendo uma história. Eu não sou um rascunho, eu sou um escrito definitivo de Deus. Deus está trabalhando em nossas vidas. É isso que é a vitrine, né? Eu não gosto muito da história do farol de ré, mas todos vocês já sabem que vocês são, vou falar mal de vocês agora, todos vocês são um farolzão de ré. Eu também. Todos nós temos algo a ser mudado, que nós muitas vezes não percebemos. Aí que nós precisamos de ajuda, precisamos de feedback. O problema nosso é que nós temos tanta dificuldade de, quando alguém mostra o farol de ré para a gente. Quando a gente é elogiado, a gente gosta, mas quando falam um defeito que precisa mudar, alguns se irritam, né? Cuidado quando você falar assim, eu quero feedback. Muitas vezes você quer elogio. O feedback, muitas vezes, é dizer o farol de ré. Você tem todas essas qualidades, mas se você mudasse isso daqui, você seria muito melhor. Mas sabe que eu gosto dessa palavra? Eu sou uma possibilidade melhorável. Escreva isso. Eu sou uma possibilidade melhorável. Deus está trabalhando em mim. Estava me lembrando aqui do marido que colocou um broche escrito PF.
T, P, D, N, T. Mas que partido é esse? Eu disse, não é partido não, essa é a sigla. Por favor, tenha paciência comigo. Deus ainda não me terminou. É para a esposa dele ver. Deus está trabalhando. Por favor, tenha paciência comigo. Deus ainda não me terminou. Quer dizer, eu sou um farol de ré, mas Deus está trabalhando. Por favor, acho que a gente podia fazer um broche desse, né? Ó, todo dia. Por favor, tenha paciência comigo, Deus ainda não me terminou. Deus continua trabalhando. Deus continua mudando. Deus continua fazendo eu avançando, 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 avançando sempre. Quantas coisas em nós Deus tem que mudar. O Senhor destrava, Senhor, as algemas que me prendem, aquilo que eu não devo ser. Porque o problema é isso daí me atrapalhar, atingir todo o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso das janelas de Deus. Isso vai me levar ao quê? A confiança e avanço. O casulo é aquela parte dentro de mim que eu digo assim, Senhor, dentro de mim, eu quero a Ti, eu quero a Tua vontade, Senhor. O Senhor me tira o orgulho. Gente, muitas vezes a gente é mais orgulhoso do que a gente imagina. Alguns de nós têm um orgulho espiritual. Eu sempre olho para o passado e vejo que as formas que Deus usou para me tratar e me libertar do meu orgulho foi maravilhoso. Quantas vezes Ele puxou meu tapete para dizer, fica na tua. Hoje eu louvo a Deus por isso, porque são coisas do nosso casulo. Muitas vezes a gente se julga superior aos outros. Por fora não, mas por dentro sim. E esse julgar lá por dentro é que é o problema, porque Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está dentro, Deus olha o coração. É quando você entra sozinho, Deus diz, Senhor, quanta coisa em mim o Senhor tem que mudar, Pai. Muitas vezes a coisa que você diz, Senhor, eu não consigo nem falar para as pessoas, se eles souberem que está aqui dentro, eles vão ficar escandalizados comigo, mas eu quero ser curado de mim mesmo. E Deus vai curando você de você mesmo. Quem aqui gostaria de Deus colocar ali tudo que você tem dentro de você, que só você sabe ali? Você ia ficar com vergonha. Mas Deus quer trabalhar tanto em nós. E a nossa vida precisa ser tão trabalhada em Deus. Eu me lembro quando uma mulher muito espiritual, chamada Speer, na Alemanha, aliás, ela era de origem, falava em alemão, mas era lá da Suíça. Ela estava diante da morte, e ela disse, como é maravilhoso chegar a um nível em Deus, em que entre eu e Ele não existe mais nada, nem uma sombra, nem uma fumaça. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Crescente, 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 crescente. É isso que Deus quer fazer em nós. Nós sermos curados no nosso casulo também. Talvez de vez em quando você tenha situações que produziram algumas irritações em você. Agora, muitos de vocês têm pérolas dentro desse casulo. Mas eu tive muitos sofrimentos, então teve muitas pérolas. O crente que anda no Espírito, diante das lutas, ele é um cultivador de pérolas. Talvez ninguém ainda tenha visto as pérolas, mas elas estão dentro de você. O Espírito Santo está trabalhando. Às vezes, situações difíceis na sua vida que você não consegue explicar, ninguém entende, porque você vai falar, piora.
Aí Deus fala, Senhor, então trabalha aqui dentro de mim. Quando vê, Deus trabalha e cria uma pérola no meio daquela dor e sofrimento e incompreensões. E a hora que Deus abre você, uau! O que Deus fez em você? E as pessoas vibram e te honram. As coisas mais difíceis que eu passei na minha vida, hoje eu vou dizer meu testemunho, são as coisas que mais geraram pérolas profundas na minha vida. Fizeram tomar as grandes decisões e mudou todo o meu destino. E é tão bom saber que Deus continua trabalhando. Continua trabalhando. O casulo, eu vejo muito essa área, Deus trabalhando dentro de você, como uma ostra, mas criando pérolas em você. Possibilidades em você. Realidades em você. Deixa Deus destravar para você compreender isso. E assim a gente vai chegando a essa verdade tão profunda, confiança e crescimento. Nós vamos crescendo. Porque quando eu falo do iceberg, eu vejo, Senhor, o que eu preciso ser que ainda não sou? Eu olho o meu próprio ministério, olho a minha vida e digo, Senhor, o que tem que ser feito ainda? E eu vou repetir algo que eu gosto de sempre dizer, que a pior coisa que pode acontecer comigo e você, nós chegarmos ao céu e na nossa ficha estiver escrito tarefa inacabada. Tarefa inacabada. Porque eu estava cheio de algemas. Nós precisamos saber, Senhor, as sementes em nós, que nós trouxemos para plantar, e você é a única pessoa que pode fazer isso. Ninguém pode fazer no seu lugar. Muitas vezes as lutas e os conflitos que você tem na vida é porque Deus está querendo maximizar aquilo que se perdeu, que você não atingiu. Aí você vai entender, puxa Deus, que bom que o Senhor fez isso na minha vida. Porque se eu não tivesse feito, ou se as pessoas não tivessem muitas vezes me perseguido, eu não teria sabido que eu tenho outras sementes para plantar. Estão entendendo o que eu quero dizer? O iceberg é você compreender e você começar a fazer uma leitura de toda a situação. E ver que Deus está chamando você para plantar de uma forma que as sementes fertilizem o mundo. Comece a olhar assim uma planície e ver que as suas sementes fertilizaram o mundo para as próximas gerações. E você ficou aqui brigando com o seu potinho de semente. Porque quer do seu jeito e Deus quer que seja do jeito dele. Isso é o iceberg. Minha pergunta é a seguinte, Senhor, que sementes temos em nós que nós não conhecemos e ninguém conhece, mas o que o Senhor sabe, o que o Senhor quer fazer através da igreja, através de cada um de nós. Iceberg. Iceberg é a história de que 5% a gente sabe, mas o resto a gente não sabe. E aí que está todo o potencial, todo o projeto de Deus. Eu falei de Gideão, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor, a minha família é menor de Manassés, e Manassés é a menor de Israel, e Israel é o menor povo do mundo, Deus. E eu estou falando de Gideão aqui, de ousadia, de coragem, de presença de Deus, das possibilidades. Que coisa gloriosa isso. Ative perguntas-chave para sair das algemas. Bem-vindo ao princípio 5 da sua imersão. Ative, Senhor. Essa é uma parte única, cheia de ferramentas para libertar você, para levar você ao crescimento em Deus. Aqui estão as questões chaves para perguntar. Começa adorando a Deus e agindo. Senhor, eu quero fazer perguntas
No que nos concentramos, nós damos poder. Então, queremos nos concentrar na majestade, beleza de Deus, antes de entrar numa conversa sobre nossos desafios. Gente, eu quero dizer que as chaves de Deus abrem as possibilidades de Deus em nossas vidas. É isso que Deus quer, abrir possibilidades. Concentre seu pensamento. Quais são os seus pensamentos sobre a sua situação atual? Você está esperando o melhor ou você tem medo do pior? Você está esperando em Deus ou na circunstância? Seja honesto com você. Deus já sabe. O que você pode ser em si mesmo e você precisa praticar. O que Deus pensa sobre a sua circunstância? Não diga o que eu penso, o que Deus pensa. Pergunte a Deus, o que o Senhor pensa sobre a minha circunstância? Agora, a mais forte pergunta, o que Ele está orquestrando para você praticar? E como você pode se associar com Ele? O que Deus está planejando? O que Deus está orquestrando na minha vida? Essa é a pergunta. Como que eu posso me ligar ao projeto dEle? Ele é Senhor. Daniel lá disse, olha, Deus é o que estabelece reinos e tira reinos. Deus tem um plano. A pergunta é, quem Deus quer ser para você, que não poderia acontecer de outro modo nas circunstâncias que você está vivendo? O que Deus quer ser para você nessa hora? Isso vai destravando. Essas perguntas são chaves para destravar. Qual o dom de Deus que está presente em você? Isso é motivo de ações de graças. Não deixe o diabo prender você naquilo que você não é. Deixa Deus abrir as gemas daquilo que você é, para você atingir o plano dele. Eu não sou igual aos outros, mas Deus diz, eu não criei você para ser igual. Criei você para ser você. Deixa Deus trabalhar isso em você. Então, isso são chaves que vão quebrando. Fique atento, gente. Reafirme sua descoberta enquanto faz as perguntas. Nessa sessão é importante escrever para ter a certeza de capturar a essência. Sabe por que a gente muitas vezes precisa escrever? Por dois motivos. Nós esquecemos facilmente. Tantas vezes nas Escrituras o povo de Deus foi encorajado a lembrar. Lembre-se. Gente, o povo de Deus tem uma péssima memória. Toda hora Deus diz, lembrai-vos, 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 lembrai-vos. Um dia Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês têm que lembrar. Lembrai-vos. A história de Israel é uma história de lembrança permanente. Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Lembre-se. Você tem que ter memória. Mas a gente esquece. A gente tem que lembrar das obras de Deus e da fidelidade de Deus. Lembre-se que Deus é fiel. Lembre-se da obra de Deus cada dia. Cada dia. Lembre-se. O que talvez não faça sentido agora, será importante mais tarde. Muitas vezes você diz, Senhor, mas não está fazendo sentido. Espere. Vai fazer sentido depois. Quantas coisas eu fiquei sofrendo, gente, num momento, sofrendo. Lá na frente eu entendi e falo, me perdoa, Deus, eu não tinha entendido. Eu reclamei. Alguns, quem sabe, vão fazer, até xinguei. Mas Deus, o Senhor fez do jeito melhor. Como o Senhor é Deus. Se não fosse tudo isso, não chegaria aqui. Aí você começa a compreender, sabe, o que você não faz sentido agora, fará sentido mais tarde.
Deus muitas vezes nos dá por partes, porque Ele adora processo relacional, de colocar o quadro maior juntos depois. O exemplo de José no Egito. Você acha que José vai entender? Eu estou aqui no calabouço, eu ajudei o copeiro, eu ajudei o padeiro, eu disse a eles o que foi que aquele copeiro me traiu, ele foi lá, não lembrou de mim, ele esqueceu. Ele tinha tudo para ficar irritado. Eu fui usado por Deus na vida dele. Olha o que ele fez comigo. E aí, José lá na frente, ele tem que dizer, Deus, obrigado, porque ele esqueceu. Muito obrigado, que ele esqueceu de mim. Porque se ele tivesse lembrado, o máximo que eu ia ser é secretário do copeiro. Quando que ele lembrou? Quando o faraó sonhou. E quando o faraó sonhou, ele lembrou. Porque lembrou na hora certa. E José está no lugar de Deus. Muitas vezes você irrita com o copeiro. Você irrita com os copeiros. Você ajudou tantos copeiros na vida. Eles não entendem. Mas na hora de Deus, eles lembram. E honram você. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Fica claro isso. Isso tem que destravar a nossa mente. Tanto que José vai dizer assim, não foi vocês que me mandaram para o Egito. Foi Deus. Para salvar vocês. Vocês não estavam me atrapalhando, vocês estavam salvando a vocês mesmos. Vocês pensaram que vocês estavam me ferindo, vocês estavam ajudando todo mundo. E o projeto de Deus se estabeleceu. Como explicar isso? Como explicar o processo de Deus? Muitas vezes é a sua misericórdia que não nos mostra tudo ao mesmo tempo. Amém? Só isso me cura. Só isso me cura. Por isso, há várias maneiras de organizar nossa revisão de vida ao longo dos anos. Recorde as verdades de Deus. Deus nos impulsiona pelo seu Espírito. Isso significa que Ele gosta de fazer você avançar. É possível nesse processo, Ele criar impulsores em nós. Deus permite em sua sabedoria o que Ele poderia facilmente evitar com o seu poder, mas Ele permite. Né? E Ele vai levando você para frente. Por isso que eu disse e repito, o deserto para o povo de Israel era um lugar para crescer em liberdade, mas ao levar as algemas do Egito, tornou-se prisão. De peregrinos de Deus viveram e morreram como errantes no deserto. Deserto é o fim das possibilidades, nossas possibilidades. Deserto é o fim das nossas possibilidades, o início das possibilidades de Deus. De vez em quando você diz, Senhor, eu não aguento mais. Terminou. Aí Deus diz, então está ótimo, agora eu vou começar. É quando eu termino que Deus começa. Muitas vezes a gente não quer entregar o nosso Ismael, entendeu? Mas é quando você entrega Ismael que Deus devolve Ismael. Agora, você não só tem Ismael, você tem eu junto. Ah, Isaac. Deixa eu colocar Isaac, porque Ismael também foi entregue, né? E é entregue e foi embora. Ele tem que entregar Ismael. E depois ele tem que entregar Isaac. A vida de Abraão é uma vida de entrega. E quando ele entrega os seus filhos, e lá no alto, quando ele tem que entregar, na verdade até para a morte, o caso de Isaac. O fato é que Deus restaura isto. Você sabia que no final, quando Abraão morre, sabe quem está presente para enterrá-lo? Os dois. Ismael e Isaac enterram Abraão. Por isso que é muito importante que a gente ore também
Muita gente quer orar pelos filhos de Isaac, mas esquecemos de orar pelo outro filho de Abraão. Eu oro hoje pelos dois, né? Pelas duas descendências, que estão unidas em Cristo. Bem, eu quero terminar com isso, vocês compreendem isso. O deserto é o fim das nossas possibilidades, início das possibilidades de Deus. Por isso, a Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a chave maravilhosa. Eu queria que nós orássemos, movidos desde o eterno, e você pudesse acabar de chegar um dia lá no céu e estivesse escrito na sua ficha, tarefa concluída. Tarefa concluída. Vamos orar assim. Espírito Santo, convido o Espírito Santo para usar a minha mente, porque muitas vezes a gente não sabe orar como convém, vocês concordam? O Espírito Santo usa a minha mente. Eu não sei orar como convém. Ele pode pensar sobre minha vida, meus negócios, meu futuro, trazer solução de problemas, ou deste problema específico. Coloca a situação de, Senhor, ora em mim, me dá a oração para essa situação específica. Eu quero orar do teu jeito, do teu modo, para louvar e glorificar o teu nome. Pai, que o teu Espírito complete a obra em cada um de nós e quebre nossas algemas nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz, amém.